Olá, bom domingo a todos. Estamos aí já definitivamente num segundo semestre, 5 de julho, e a nossa oração é a mesma de sempre para que Deus, nesse segundo semestre, continue nos abençoando, apesar das dificuldades, problemas, as questões, tantas questões que estamos vivendo, de múltiplas formas, mas esse é o nosso pedido a Deus, possamos chegar aí no final do ano, vivo, inteiros, passando aí por essas questões, essas dificuldades, mas sendo aprovados por Ele. Entendemos que as questões da vida, elas são assim, as lutas que enfrentamos, que sejam para nos melhorarem, para a gente se tornar aí um ser humano melhor, nosso desejo, e sermos mais do que vencedores. O certo é que, olhando para a história, e nós que somos pessoas de fé, sempre nos momentos mais complicados, mais difíceis, é aí que Deus realmente mostra o seu poder, mostra o quanto Ele está próximo, perto, providenciando todas as coisas, especialmente aquelas que nós não temos controle sobre elas. Deus, ele sempre está presente para nos abençoar, para nos fortalecer em todo momento. Ele não nos abandona, mas está conosco, né? As lutas fazem parte, a gente já sabe disso. Nós vamos enfrentá-las e aí vamos, nesse segundo período, chegarmos ao final do ano com certeza na fé. Pessoal, vamos aí então para a nossa palavra de hoje, né, a nossa reflexão. E eu vou ler um texto aqui, o texto ele é um pouco longo, tem aí uns 10 versículos, mas só por ler o texto, ele é um texto muito inspirador, muito eficaz, tá? Para a vida da gente, para aquilo que nós queremos hoje estar pontuando, estar aqui listando algumas coisas para as nossas vidas, tá bom? Se encontra em Josué 14, dos versículos de 6 a 14. Josué 14, de 6 a 14, e o texto nos diz assim, olha só que lindo essa história. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, ele é o nosso personagem de hoje, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes, Josué, a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança, perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é a minha força agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estavam ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto ele perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aqui está a história, então, de Caleb, um homem de Deus, como eu disse, uma história inspiradora, uma história
que se mexeu com a minha questão de fé, mexeu com a minha questão de pessoal, de ser humano, de gente que sou, que vive a luta também. E aí, lendo a história desse homem que não desiste nunca, né? Eu dei o tema então para esse texto, para a reflexão que nós queremos fazer. O tema é o seguinte: uma fé que não desiste. Obviamente o tema é um paradoxo, né? Porque a fé que é fé, não desiste nunca. Agora, cá para nós, isso é para mexer com a gente. Uma fé que não desiste. Eu tenho encontrado pessoas aí pela vida, e lendo esse texto também, que tem uma fé que é diferente das outras, com certeza. Uma fé de um homem como este aqui, Caleb, é uma fé que não desiste, uma fé que é um diferencial enorme, é uma fé para mexer, como eu posso dizer, com o nosso brio. É uma fé substancial, é uma fé além da conta. Se a gente pode dizer dessa forma. Por isso eu pensei uma fé que não desiste, né? Parece assim até então um paradoxo, uma coisa ilógica, contrária à lógica, né, que é um paradoxo, mas é isso mesmo. Ele, das pessoas da época dele, ele teve uma fé, ele e Josué diferente. Mas o nosso personagem aqui então é o Caleb. Bom, então nós estamos diante de um texto substancial, inspirador para a nossa vida. Sabemos que a vida é uma luta constante. Você que me ouve, você sabe que nós só vamos parar de lutar o dia em que nós morrermos. Essa é a grande verdade. Tá? A vida é uma luta constante, um desafio constante. Então, vejamos as lições que este homem aqui tem a nos ensinar. Bom, primeira coisa, Deus quer nos transformar em conquistadores. Na verdade, Deus nos fez para conquistar. De que adianta a gente receber milagre ou ficar pedindo milagres o tempo todo, mas se vivermos uma vida também o tempo todo derrotada? Aqui a gente já vai marcando algumas coisas para a vida daquilo que nós queremos ter, mas mais importante ainda, daquilo que nós queremos ser. Porque nós não podemos terminar a nossa vida ao longo da vida só conquistar coisas. A gente vai ver que essa não é a maior conquista. E o Caleb nos ensina isso, até o final da sua vida, pela forma em que ele viveu. Na verdade, o Senhor nos fez e, na conquista da vida, Ele quer mudar as nossas atitudes todos os dias, para que os nossos sonhos se concretizem e tenham valor ao qual agregador para a nossa vida como pessoa. A Bíblia, então, está cheia de exemplos de conquistadores. E olha, dentre eles, por isso uma fé que não desiste, uma fé com um diferencial, Caleb, para mim, é um desses conquistadores da fé por excelência. Ele guardou uma promessa de Deus, como nós vimos no texto, nada mais, nada menos, irmãos e ouvintes, do que 45 anos. Rapidamente eu fiz algumas contas, mas é claro, é óbvio, 45 anos não são 45 dias, não são 45 semanas, e nem 45 meses, o que daria praticamente aí 45 meses, 4 anos, 12, né? 12, 36, 3 anos, mais 12, 44, não. Olha só, é para a gente pensar sobre isso. O camarada guardou a fé, e essa é a palavra mesmo, porque tem muita gente perdendo a fé, especialmente nos dias de hoje, mas o camarada guardou uma promessa, guardou a fé em Deus durante 45 anos. Queridos irmãos, 45 anos aí é metade de uma vida de 90. Né? E a maioria de nós vive 70, 80, 90, a gente costuma brincar falando que já estamos fazendo extra. Né? O camarada viveu metade aí de uma vida, crendo numa promessa sem perder a fé, sem murmurar, sem reclamar, em pleno vigor, né? Dentro de si mesmo. É um camarada assim que eu, ao ler esse texto, olhei para ele, olhei para mim, olhei para ele de novo, visualizando a história, e olhei para mim, e aí, meu amigo, eu fui orar porque 45 anos
do mesmo jeito, com a mesma fé, dizendo que posicionado na vida é para gente madura, é para gente grande, que não desiste realmente de ser, olha só, o que Deus disse que é para ser. Esse Caleb tinha uma fé que desafiava a si mesmo. Caleb tinha uma fé obediente. Caleb era resiliente. E olha que por um longo tempo ele não se cansava. E eu sempre digo que a fé não é para desafiar a Deus, a fé desafia nós mesmos. Quando eu olhei para Caleb dessa forma, a forma como ele viveu, eu desafiei a mim mesmo, porque desafiar Deus, Deus é fiel, nós sabemos disso. O grande problema e a questão é, nós somos fiéis. Deus, esse é o diferencial. Quando a gente fala de fé, a questão não é em relação a Deus, né? A questão é em relação a gente mesmo. E esse camarada desafiou o tempo, desafiou a si mesmo. Ele foi resiliente. Um camarada que não se cansou nunca. O coração dele mesmo, o tempo todo. E aí, irmãos, o que eu encontro nessa história é que o camarada que tem um coração assim, coração obediente, o coração que crê todo o tempo, um homem que melhorou ao longo do tempo, não piorou ao longo do tempo, uma fé assim move sim o coração de Deus. Não desiste, pelo contrário, ele surpreende. Né? Tipo assim, eu quero mais difícil mesmo, eu estou na vida para lutar e eu creio. Porque o texto diz que aquela terra ao qual ali Josué prometeu a ele, nós sabemos essa história, um pouco dos 12 espias, depois de um certo tempo andando pelo deserto, Moisés, até para animar o povo de que aquela terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, ela existia mesmo, mandou lá então 12 espias, para ver o que havia naquela terra e trazer um relatório. Dos 12, olha só, dos 12, somente Josué e Caleb, 2, voltaram dando um relatório positivo, porque os outros 10, como diz o texto, fizeram derreter ou desanimar o coração do povo. Eles trouxeram um relatório real. A terra é boa, na terra há frutos, na terra há gado, a terra é uma terra de delícias, como diz o texto, outros textos, né, do Antigo Testamento, era uma terra que manava leite e mel, mas na terra tinha homens poderosos, homens gigantes. Agora, o diferencial não era esse pessoal que estava lá. O diferencial era crer naquilo que Deus havia dito para eles. E eles disseram, é verdade, vamos ter que lutar por essa terra que nós queremos conquistar. A vida é assim, nós lutamos mesmo para conquistar. Mas é uma ação de Deus em nós aí que está a diferença. Então, somente Caleb e Josué acreditaram que era possível conquistar aquela terra pelo poder de Deus. Assim como deve ser também na minha e na sua vida. A conclusão que chegamos é que ainda hoje nós precisamos de crentes com esta postura, que não desiste, uma fé que não desiste, prontos para a luta em todo o tempo, em nome de Deus. No dia então que o Senhor lhe prometeu o Monte Hebrom, que era o lugar mais alto, e sabemos que as cidades que eram edificadas em lugares altos eram cidades inexpugnáveis, eram ali fortalezas, e era esse lugar que Josué prometeu a Caleb. Pelo posicionamento dele, ele disse, é esse lugar que eu quero conquistar. E era uma terra de gigantes ali. Então, nós vamos ver aqui, rapidamente, algumas marcas que fazem um homem ser conquistador, assim como Caleb foi. A primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa da lista para sermos conquistadores como Caleb é que ele guardou as promessas de Deus para a sua vida. Ele guardou as promessas de Deus para a sua vida. As promessas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, a gente guarda mesmo? Ou a gente já perdeu ao longo do caminho? Irmãos, 40 anos pelo deserto, ele continuou com a mesma fé. Isso significa que quando eles saíram do Egito, ele tinha 45 anos. E eles ficaram 40 anos ali pelo deserto, 85 anos, né? Na verdade, um pouquinho mais, porque fazendo as contas certas, porque quando ele entrou na terra prometida com o povo, ele e Josué assentaram o povo primeiro na terra e depois é que eles foram conquistar o espaço deles, aquilo que Deus havia prometido para eles. Eles criam realmente. Então a conta é o seguinte, foram 45 anos então, 40 anos ali
pelo deserto, entraram com o povo na terra prometida, eles conquistaram as cidades junto com o povo, e depois mais 5. Aí eles foram conquistar a terra deles, no caso de Caleb, Hebrom. Então, 45 anos crendo na promessa. Ele guardou a promessa. A gente guarda. Caleb tinha a promessa, então, e ele projetou a sua vida, olha só, diante da promessa ou da palavra de Deus que ele recebeu. Quando ele disse assim no verso 6, Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Quando eles chegaram ali, fizeram um acampamento nessa cidade, foram ver a terra prometida, e ali eles receberam essa promessa, quando ele falou então a respeito de mim, Josué, e também de ti. E eu guardei essa promessa no coração. Eles guardaram a promessa no coração. Uma outra coisa que fez de Caleb vencedor, a primeira foi que ele guardou, e a segunda coisa que fez dele um vencedor e que tem que fazer de nós também um vencedor, é o seguinte, ele não deu ouvidos às vozes da incredulidade. 12 foram espiar a terra. 12 falaram coisas que desanimaram demais o povo. E tristemente, muito daquele povo, muitos ouviram. Caleb não, Josué também não. Então Caleb, ele não deu ouvidos às vozes da incredulidade. Olha só o versículo 8. Mas, meus irmãos, fizeram desanimar o coração do povo. Sabe, queridos, existe o inimigo das nossas conquistas, e o inimigo das nossas conquistas são palavras que nos desmotivam e que nos fazem perder justamente o que nós jamais podemos perder, a fé. E isso é incredulidade. Muitos tentarão nos convencer que o caminho da fé não nos levará a nada. Afinal de contas, às vezes, muitos nos dizem, você já está servindo a Deus, já está na igreja, já está aí, né, ouvindo o pastor, já 5, 10, 15, 20 anos. Isso tem te adiantado no quê? Tem melhorado a sua vida no quê? Muitas vezes, a gente é tentado a ouvir isso em relação aos nossos sonhos, ministério, trabalho, igreja, estudo, serve para tudo, família. Como a família hoje tem sido atacada por vozes que querem destruir. Seu filho não tem jeito. Teu casamento também não tem jeito. Teu casamento já era. São vozes. Mas a gente crê no quê? A gente ouve o quê? Então, ainda hoje há muitas vozes de desânimo. Josué, tão somente, ele se firmou, o versículo 8 fala sobre isso. Ele ficou com a voz de Deus ao longo da caminhada. Quantos anos? 45 anos. Muito tempo. Mas eu quero te dizer, se Deus disse, Deus disse. A fé em si mesma, então, não é uma confissão positiva, é um pensamento. Mas a fé em Deus é realização. Não adianta muitas vezes, encontramos hoje muitos crentes que têm uma fé, confissão positiva. Né? De falar, de dizer, mas são falas nossas. A fé em si mesma é confissão positiva, mas uma fé em Deus, naquilo que Ele prometeu, é realização. Não importa o tempo que for, acontecerá, porque Deus disse. A terceira coisa que fez dele um homem vitorioso, ele reconheceu o favor de Deus, mesmo quando ainda não tinha conquistado nada. Aqui é outro item, sabe, irmãos, que às vezes nos pega, e muito, porque ele ainda não tinha recebido. 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45, para completar 45 anos, ele ainda não tinha recebido. Mas ele continuou crendo do mesmo jeito. O versículo 10 diz assim, agora eis que o Senhor me conservou em vida, ele reconheceu e era grato. E porque ele estava vivo, ele sabia que havia plenas condições de receber e esse diferencial. Eu estou vivo, você está vivo? Então, reanime-se, reavive-se em Deus, porque a condição para recebermos ou nos tornarmos aquilo que Deus disse que nós podemos ter e ser, é estarmos vivos. E se nós estamos vivos, com certeza, temos que agradecer a Deus, porque podemos receber o que Ele disse. Ainda estamos no páreo, estamos na luta. Você seria capaz de esperar 45 anos por uma bênção e ainda assim ter um coração agradecido? 40 anos, 45, 85.
E nós sabemos que quando ele recebeu aquela bênção, Deus lhe deu anos de vida para que ele pudesse gozar da bênção, porque Deus jamais chega atrasado, Deus chega e nos dá as coisas no momento, na hora certa, e ele é o dono da vida. Por isso, Caleb agradeceu pela vida, porque Deus tem esse poder de nos dar longevidade de vida ou esticar os nossos anos de vida para a gente poder viver a bênção que ele preparou para nós e sermos agradecidos. Então está aí a pergunta, você seria capaz de esperar um longo tempo e ainda ser agradecido? Caleb então reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e em vigor todo aquele tempo. Você reconhece isso? Eu reconheço? Eu pensei sobre isso também. Em 1 de Pedro, os versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão do vosso Senhor, e lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o versículo 6 diz que aqueles que se humilham, eles serão exaltados. Humilhar é tão somente se colocar debaixo dessa potente mão de Deus, aguardar, ser agradecido, ter um posicionamento de quem depende realmente de Deus. Na minha vida, eu quero depender de Deus e a minha palavra é para que você dependa de Deus também. E Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Quarta coisa que nós encontramos aqui na vida desse homem, por isso ele se tornou um conquistador, ele teve disposição de lutar pelos seus sonhos. Quando no versículo 11 ele diz assim: ainda hoje, depois de 45 anos, eu estou forte como no dia da promessa em que o Senhor Deus nos fez, e eu estou pronto para a guerra. O monte de Caleb, o monte Hebron, estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar contra eles. As forças eram as mesmas. Muitas vezes pensamos que a fé nos livra da luta, mas a fé não nos livra das lutas. A fé nos põe na luta, olha só que interessante, e nos mantém na luta. A cada fala de Caleb, então eu vou ficando surpreso quando a gente vai vendo os passos de um homem que guardou a fé, de um homem que não deu ouvidos a outras vozes que não fosse a voz de Deus, um homem que reconheceu por gratidão que Deus o manteve vivo, por isso ele iria receber, e um homem que estava disposto a brigar sempre, mesmo com a idade que tinha. Deus o fortaleceu. Sabe? Eu que tenho as minhas expectativas de conquista, é um desafio para a minha vida, a vida desse homem. E a quinta e última coisa é que ele reivindicou as promessas confiando tão somente não na sua força, mas no poder de Deus. No versículo 12 ele diz assim: dá-me agora o mesmo monte que o Senhor falou naquele dia. Nada mais fácil, eu quero o difícil mesmo e o completo. Nada mais e nada menos do que Hebron. Eu acredito assim, não Josué, mas eu acho que alguém deve ter perguntado para Caleb: Caleb, você tem certeza? Pede para Josué te dar algo mais fácil. Hebron é uma cidade alta, ali moram os anaquins. Os anaquins eram todos gigantes. Os anaquins eram homens, pelo que diz a história, todos assim do tamanho de Golias. Os anaquins, refaíns, tudo assim, filisteus, alguns deles eram todos gigantes. Na verdade, assim, quando a gente pensa, só para você entender, Golias não era filisteu. Alguém já disse que Golias ele era um soldado mercenário, ele ganhava para aterrorizar outros exércitos. Golias poderia ser um dos refaíns ou um dos anaquins. Cada sua postura, de seu tamanho, essa era a sua profissão. Ele ia lutar as guerras de outros reinos, que ele era pago porque ele era um homem muito grande. Pois é, terra de gigantes. Chega aqui, Josué falou: eu quero aquela terra lá que prometeu. Você não quer nada mais fácil? Não. Um pouquinho menos, olha a sua idade. Não, o Senhor disse, e eu creio no que o Senhor disse. Ele reconheceu, e por isso teve a recompensa. Ele era um conquistador. Ele não esperava passivamente que as coisas acontecessem, mas ele era um insistente e posicionado com Deus. Isso move o coração de Deus. Ele confiava confiando mesmo. Olha aqui um outro paradoxo, tá certo? Mas não na sua força, no poder do Altíssimo. Eu preciso e oro para que isso seja comigo. E essa palavra nessa manhã ou nesse domingo
é para que isso aconteça na sua vida também. Desiste não, vamos lutar. Vamos lutar com as forças que Deus nos deu. E as forças que não tivermos, se estivermos na luta, estivermos lutando, estivermos na luta, estivermos lutando, estivermos na luta, estivermos brigando, Deus será conosco, nos dará coragem. Nós precisamos, então, crer nas palavras que a Bíblia toda nos diz. Essa é a história de Caleb. Mas tem um texto em 1 de João 5, 14 e 15, muito interessante, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, claro, em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, você pode ter a certeza que receberemos tudo aquilo que Ele nos disse ou nos prometeu, segundo a sua vontade. O grande desejo de Deus, Ele tem desejo de nos dar as coisas, mas muito mais ainda, que nós sejamos pessoas diferentes. Bom, crescidas, maduras. Vamos terminar então? A aplicação. Certamente todos nós temos promessas de Deus em Cristo. Sim. Caleb é uma inspiração de fé a longo prazo. E a minha admiração por ele é que ele não duvidou em momento algum durante os 45 anos. Eu convido você a sermos assim também, Calebes, hoje. Uma fé constante em todo o tempo, certo de que nós possuiremos todas as bênçãos que Deus tem para nós. Isso é o seu tempo. Não importa, 5, 10, 15, eu ainda tenho bênçãos para receber. Eu já disse isso a vocês. E eu, com essa fé, olhando para a vida de Caleb, eu creio que eu vou chegar lá e vou receber. Mas antes de tudo, para terminarmos essa mensagem, eu só quero lembrar a nós novamente que a maior conquista de Caleb na vida dele foi como pessoa, não foi nem Hebrom, foi como pessoa. E o legado que ele deixou para a sua família e para as próximas gerações, entre elas eu e você. Então, a maior conquista dele foi como pessoa, quem ele se tornou diante de Deus. Porque tem tanta gente conquistando tantas coisas, mas assim são tão menores, são tão mesquinhas, né? São tão ensimesmadas, e tudo que conquistou, ou o dinheiro que tem, não lhe serviu de nada. Mas Caleb, eu acredito assim, depois que ele conquistou Hebrom, ele continuou na luta. Se fosse para conquistar outros reinos, outras coisas, ele estaria pronto. Porque era um homem, né, de fé e que cria em Deus. Então a nossa vida é assim. A palavra de hoje, então, para nós é essa. Uma fé que não desiste jamais, uma fé como diferencial. Tem muita gente aí desistindo antes da hora, não deixando Deus trabalhar, não deixando Deus ser Deus na vida dessa pessoa, quando na verdade Deus está melhorando a vida de cada um de nós, da nossa igreja, da nossa família. Vamos crer? Vamos ser os Calebes? É a minha palavra, que Deus abençoe você. Continue, na verdade, abençoando, porque abençoado Ele tem. Desistir jamais, prosseguir sempre. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Fique essa palavra aí no seu coração para você refletir e pensar. Até o próximo domingo.